há aqui vários fatores em jogo que nem sempre casam bem uns com os outros. E alguns deles estão completamente fora do nosso controle. Quando digo completamente fora do nosso controle, temos de falar daqui um bocadinho, há dinâmicas demográficas completamente diferentes no mundo de hoje, realidades económicas muito diferentes, e depois um mundo global em que toda a gente vê tudo. Pois. Portanto, e quando toda a gente vê tudo, percebe bem onde é que se vive com certas condições, onde é que não se vive, onde é que há oportunidades, onde é que não há oportunidades. Sabemos que muito disso é feito de percepções, mas as percepções é aquilo que, de alguma forma, comanda a vida, não é? Até a nossa vida pessoal, até a nossa vida familiar, às vezes, não é? Portanto, nós não precisamos de provas científicas para ter certo tipo de percepções. Acreditámos durante muito tempo que o mundo era plano, e ele não é. Portanto, porquê? Porque a percepção é essa. Sim, não é? claro. A percepção é essa. Bem, ora bem, comecemos por falar um bocadinho do que se passou em Espanha, porque o que se passou em Espanha tem várias componentes e é bom tentar percebê-las. Primeiro que tudo, Torre Pacheco. Nós googlamos Torre Pacheco, não sei se algum de vocês já fez essa experiência, e o que aparece é um local de férias. Quer vir para cá e tal, portanto aparecem lá logo aqueles sites de férias colocadas para alugar, porque aquilo de facto fica muito perto do litoral espanhol. Portanto, a Múrcia é uma das regiões que tem do sul de Espanha, portanto do Mediterrâneo, só que não é só isto. Múrcia não é só isto. Múrcia é isto e também uma zona rural, uma zona, eu não sei até que ponto, porque se não conseguis ter informação suficiente, eu diria que pode ter paralelos com o nosso Algarve e a nossa costa alentejana. Portanto, isto é, zonas onde houve abandono de população, não talvez com a sobrecarga que tem o nosso Algarve, mas talvez menos com a sobrecarga que tem o litoral alentejano, onde há, portanto, um mundo rural hoje que tem tradição agrícola, mas tem despovoamento e, portanto, é preciso mão de obra, e depois há novas tecnologias e aí surgem estufas. Eu comecei a recordar-me disto quando vi esta povoação, Torre Pacheco e Múrcia. Tinha uma ideia de que quando apareceu em Espanha o Vox, de eu ter fixado, estava com a coisinha na memória, de Vox estar associado a Múrcia. Fui verificar e, de facto, Múrcia é das regiões espanholas, das grandes regiões espanholas, depois há zonas onde há bolsazinhas, aquela onde o Vox começou a crescer mais cedo e mais depressa. Ainda hoje é. Portanto, é evidente que há mais zonas, ali naquelas zonas sobretudo parecidas, não é? Portanto, Almeria, Cádiz, a zona anterior de Cádiz, não o litoral que é o nosso Algarve, cidades médias, zonas de Castelo e Leão, mas mais para o sul, Extremadura, aqui perto da nossa fronteira, Comunidade Valenciana, tudo com estas características, zonas parecidas com estas características, que nós associamos, por exemplo, a algumas coisas que hoje nós vemos no crescimento do nosso Chega, no Algarve, no Alentejo, para ser paralelos, não é? As coisas não são iguais. Aliás, os partidos não são iguais, são partidos diferentes. E o fenómeno da imigração em Espanha é mais antigo do que em Portugal, basta olhar para o caso concreto desta povoação. Esta povoação é uma povoação que teve uma evolução muito rápida nos últimos anos. Portanto, basta dizer que em 2000 tinha 22 mil habitantes, hoje calcula-se em 40 mil, é quase duplicar, sendo que 1/3 são imigrantes e os imigrantes quase todos marroquinos. Só que mesmo estes imigrantes não são todos iguais, e isto é uma das coisas que as pessoas às vezes esquecem-se. Mesmo sendo todos marroquinos, não são todos iguais, eles próprios falam disso, pelas reportagens. Eu não estive lá. Sim, mas pelo que se lê... Aquilo não é aquele lado, não se pode ir lá num saltinho. Não foi como ontem. Não foi como ontem, anteontem, que eu pude ir ver o que se tinha passado naquele sítio das barracas demolidas. Mas aquilo que eu vi nas reportagens é que há imigrantes que lá estão há mais tempo e já estão de alguma forma, não direi integrados, mas pelo menos
tem uma convivência habitual, há bairros de mistura, portanto, de populações, e eles próprios dizem que, entretanto, começaram a chegar outros mais novos e que têm mais, porventura até pelas condições do mercado de trabalho, não se comportam da mesma forma. Aliás, ainda ontem em Espanha, ontem, enfim, a notícia de ontem, houve problemas noutra zona, nas Canárias, com uma pessoa com alguma marginalidade que foi posta, estava numa casa daquelas de acolhimento para jovens delinquentes, depois foi posta cá fora, acabou morta, com um incêndio colocado, enfim, mais um drama. Aí não houve, a seguir não houve reação. Aqui em Torre Pacheco aconteceram duas coisas. Aconteceu, por um lado, a reação normal das pessoas, e a primeira reação houve uma demonstração pública, pacífica, normal, na sequência do que aconteceu. Foi um ataque, uma agressão que foi filmada. Quer dizer, foi uma agressão que, aliás, tem uma particularidade. Quem desencadeia a agressão é, de facto, um marroquino, mas que nem sequer era da região, era de Barcelona. Tinha vindo de Barcelona, estava lá ao passar o fim de semana, ou coisa assim do género, não faço ideia. Portanto, depois foge, ele é apanhado já no País Basco, pela polícia, é localizado no País Basco. Portanto, estamos a falar de uma situação que não é, em que nem tudo parece o que é, não é? Portanto, nem tudo parece o que é. E nem se conheço, não consigo perceber como é que aquilo começou. Porque é que terá começado, e às vezes as coisas começam sem nós sabermos como, não é? Porque é que aquele senhor foi agredido daquela forma. E depois depois sucederam-se muitas coisas, não é? Sucederam-se vídeos falsos, antigos, outras coisas, que foram espalhados nas redes sociais. Depois percebeu-se que se criaram grupos, até internacionais, daquelas coisas subterrâneas que há no espaço virtual, neste caso concreto, de gente muito radical, muito extremista, muito xenófoba, muito racista, portanto, que vieram de vários sítios da Europa e foram depois parados quando finalmente a polícia percebeu que tinha que estar presente. Também houve aqui depois uma exploração política, mas isso é outro problema. Uma tentativa de exploração política, mas a Espanha está de facto numa situação muito, muito complexa. Portanto, percebeu-se que havia gente que tinha vindo de Itália, gente que tinha vindo de França, gente que tinha vindo, quer dizer, não há dúvida nenhuma que aquilo, e poucos, não eram muitos, não é? Mas poucos é suficiente para causar muitos distúrbios, para poder assustar os habitantes marroquinos daquela povoação. Esta é a situação de lá. Pano de fundo, de facto, temos uma povoação que se transformou nos últimos 20 anos, onde de repente um terço dos habitantes são marroquinos, onde isso já se nota até em indicadores demográficos. O índice de natalidade em Torre Pacheco é bastante superior ao índice de natalidade na região, nem sequer falo da Espanha toda. Para teres ideia, estamos a falar de um bocadinho mais de 12 nascimentos por cada 1000 habitantes. A média anda à volta dos 9, na região de Múrcia. Portanto, estamos a falar já de, claramente, populações que têm comportamentos diferentes. Pronto, bem. Quando estas coisas acontecem, e quando sobretudo acontecem num espaço de tempo, apesar de tudo, relativamente curto, há problemas. Pronto. Quando é uma transição que se faz com algum tempo, é mais fácil garantir a integração e a acomodação. Porque, e aqui coloca-se um problema que tem dado muita discussão, e a discussão não começou ontem, nem começou com estes eventos, começou, se quisermos, já há umas décadas, e não estou a exagerar quando digo décadas, tem a ver com o modelo que é seguido. Há um livro que foi publicado aqui, está traduzido a português, é do Douglas Murray, chama-se O Suicídio da Europa, onde ele, já que quase há 10 anos, quando foi uma das crises migratórias no Mediterrâneo, procurou fazer um ponto da situação do que estava a passar e andou um pouco por todo lado. Esteve nas ilhas gregas, onde lembras-te, eram para onde fugiam aqueles que vinham da Síria, aquela criança que morreu, aquela situação toda. Ele esteve lá, esteve no sul de Itália, esteve nas zonas de Inglaterra onde isto começou, e ele conta uma coisa incrível que eu nem sequer fazia ideia. Há na história do Reino Unido
um discurso famoso que foi feito na década de 60 por um senhor chamado Powell, que era, na altura, penso que deputado do Partido Conservador, que ficou conhecido como o discurso dos rios de sangue, que era um discurso onde ele, na altura, dizia que estava a haver uma transformação no Reino Unido e que isso podia dar origem à violência. Ele nunca usou a expressão rios de sangue, mas isso ficou ao ponto de ele ter sido, não direi expulso, mas obrigado a sair do Partido Conservador, completamente ostracizado. E agora, o que é incrível é que algumas das coisas que ele disse são hoje ditas pelo mainstream político no Reino Unido. Porque houve uma transformação muito grande. No Reino Unido isto começou com o acolhimento de pessoas que vinham do Antigo Império, portanto, o Império Britânico desfez-se um bocadinho antes do nosso, não é? Portanto, ali a seguir à Segunda Guerra, com a independência da Índia, do Paquistão, quer dizer, a Índia Britânica incluía o Paquistão, mas também a África, as Caraíbas, e os primeiros que vieram sobretudo dessa zona. E nós percebemos que muitos deles já têm hoje na sociedade inglesa imensa importância. Nós tivemos um primeiro-ministro de origem indiana. Nós temos uma líder do Partido Conservador negra com raízes nas Caraíbas. Portanto, isto parece que tudo está a correr bem, mas sabemos que não está e que há zonas de grande tensão de fronteira. Por regra, quando o choque cultural é maior. E esse aspecto é um aspecto importante que tem que ser considerado. E nós próprios, se quisermos, em Portugal, podemos ter ideia disso, porque nós já tivemos um momento, há 25 anos, sensivelmente, em que tivemos muita gente cá, que depois foi embora, porque entretanto as condições económicas pioraram. Isto na imigração também tem muito a ver com as condições económicas, quando há mais oferta de emprego ou menos oferta de emprego, e na altura a maioria dos que chegaram eram europeus, eram sobretudo europeus do leste, não é? Ucranianos, por exemplo. Ucranianos, romenos, moldavos, e aqui, ao contrário do que tinha acontecido com os imigrantes que chegavam das antigas colónias portuguesas, não ficavam concentrados na Grande Lisboa ou no Grande Porto, nas zonas mais de construção civil, entraram pelo país todo, quer dizer, nós encontrávamos europeus de leste no país todo. Foi uma coisa que aconteceu, mas entretanto a situação lá melhorou e cá piorou, e a maior parte deles foram-se embora. Alguns ficaram por aí, por exemplo, na aldeia em que eu vivo ainda lá há. Aliás, há uma coisa curiosa, estas coisas tudo têm, as pessoas lá, os ucranianos não eram conhecidos por ucranianos, eram os ucranianos. Enfim, aquelas coisas que acontecem em zonas menos urbanas, às vezes acontecem coisas destas. Bem, ora bem, nós temos que ter aqui uma consciência, e na Europa, de alguma forma, houve dois modelos, e esses modelos às vezes têm variado de um para o outro, que é um modelo, digamos, republicano, no sentido tradicional do termo, que nós identificamos mais com a França, e um modelo dito multiculturalista, que nós identificamos mais com o Reino Unido. Qual é a maior diferença? A maior diferença é, supostamente, o modelo multiculturalista procura que quem chega mantenha mais as suas culturas de origem, enquanto no modelo mais francês a preocupação era que quem chega não, pelo menos publicamente, não tenha a mesma expressão, e, por exemplo, a forma como todas as discussões em França sobre os símbolos religiosos, que aliás levantaram problemas, porque, até aos próprios cristãos, toda a discussão sobre os burkinis, por exemplo, que era aquele fato de banho para as mulheres muçulmanas usarem nas praias, tudo isso é uma discussão francesa que nunca houve no Reino Unido. Mas nós percebemos, olhando para a realidade, que ambos os modelos não funcionaram muito bem. Têm problemas. E porventura, uma parte dos problemas deriva do volume, digamos, daquilo que é o equilíbrio entre a dimensão das populações presentes, que criam, e que não é só no momento da chegada, é a seguir, porque depois estas populações têm dinâmicas demográficas também diferentes.
que eu já dei exemplo aqui, só para o micro exemplo de torre desta povoação espanhola, Torre Pacheco, mas que, olhando, por exemplo, para o Reino Unido, percebemos que Birmingham, ou mesmo uma parte de Londres, tem dinâmicas demográficas muito diferentes das zonas mais... Quer dizer, vamos lá ver, os europeus deixaram de ter filhos e estas populações têm muitos filhos. Para dizer as coisas com os nomes todos, para quem não está a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Pronto, para não haver dúvidas. E, portanto, tudo isto levou a alguns conflitos e nós não podemos fingir que eles não existem sob pena de depois não conseguirmos encontrar as boas formas de fazer duas coisas que têm que vir juntas, que é, por um lado, acolher quem chega, mas percebendo que não se podem acolher todos, portanto, a pressão será sempre maior que a capacidade de oferta. Dizer isto é preciso dizer, a pressão será sempre maior que a capacidade de oferta, porque de facto há muito mais gente a querer vir para a Europa do que aquela que a Europa eventualmente consegue receber. E, por outro lado, a questão de perceber que a integração, digamos, a integração de quem chega, não é apenas um esforço que nós temos que fazer, é um esforço que quem chega também tem que fazer. Portanto, porque sob pena de as sociedades deslaçarem. Eu aqui deixa-me falar de livros, às vezes as pessoas acham que isto é cultura livresca ou coisa assim do género, mas às vezes nós encontramos em obras, até com alguma idade, explicações para coisas que estão a acontecer hoje. E, porventura, a mais antiga de todas, enfim, eu encontrei não diretamente, mas indiretamente, é o primeiro livro de história da cultura ocidental, não sei se é da cultura mundial, mas da cultura ocidental, que é o livro do Heródoto. Aliás, o Heródoto, cultura grega, nasceu na Ásia Menor, na atual Turquia, só para as pessoas perceberem que as coisas às vezes mudam um bocadinho de sítio. E ele descreve, sobretudo, as guerras entre aquilo que ele chamava Pérsia, mas quem ouvir os últimos podcasts aqui do Resto da História, o Rei Ramos explica que Pérsia verdadeiramente, os próprios persas nunca se chamaram eles próprios persas, portanto chamaram sempre iranianos, é uma coisa que eu próprio não sabia, mas enfim, mas ele explica isso, e ele diz uma coisa que é muito curioso, que é o sangue, a linguagem, a religião e o modo de vida é aquilo que distingue os gregos dos persas e dos outros povos. Portanto, isto foi dito 3.000 anos, enfim, estou a exagerar um bocadinho, não é bem 3.000 anos, é um bocadinho menos, 2.500, 2.600, é quando ele escreveu isto, mas portanto, repara, a noção de que há modos de vida, culturas que são marcadas por um conjunto de características que nós hoje associamos a civilização barra cultura, não é civilização ser mais ser mais civilizado e mais evoluído. A civilização barra cultura é importante. Eu encontrei esta referência a Heródoto num livro muito discutido há 25 anos, mais ou menos, um bocadinho menos, 24 anos, está quase a fazer 24 anos que começamos a falar dele, foi no 11 de setembro de 2001, falámos muito num livro de Samuel Huntington, que era O Choque das Civilizações. Esse livro, na altura, já tinha 10 anos. Quem é este senhor? Este senhor é um cientista político que até deu na sua... americano, não é? Harvard, Colômbia, que deu na sua obra até alguma atenção a Portugal. Porque um dos livros anteriores dele, chama-se A Terceira Vaga, é um livro muito otimista sobre a democratização. Portanto, o mundo está... quer dizer, e Portugal tinha aberto essa terceira vaga, que culminou, se quisermos, com a queda do Muro de Berlim. Mas depois veio Portugal, veio a Grécia, veio a Espanha, vieram um conjunto de países, veio a América Latina, da década de 80, vários países que se democratizaram, substituíram ditaduras por democracias, e, portanto, quando chegámos ali a essa época hiper-otimista, que foi o princípio dos anos 90, há dois livros que estamos sempre a referir, duas obras que refletiram sobre isto. Uma é O Fim da História, sim, cuja tese central não era que a história tinha acabado, era que a ideia de que havia um sentido na história que levava
irreversivelmente em direção ao socialismo e ao comunismo, que era a ideia marxista do materialismo dialético. Isso tinha havido, por assim dizer, uma vitória do liberalismo. Portanto, Francis Fukuyama, portanto, ele não dizia que a história tinha acabado e que ia deixar de haver guerras e coisas assim do género. Não era isso que estava escrito nesse livro, houve muita confusão sobre isso. E depois havia o choque das civilizações, que não era também um livro a dizer que ia haver guerras entre as civilizações, mas basicamente dizia assim: nós tivemos um período em que os conflitos se explicaram primeiro pela existência de impérios, depois pela Guerra Fria, e agora, de impérios, no sentido designadamente do período em que os impérios europeus dominaram o mundo, foi um período relativamente curto na história da humanidade, mas existiu, e depois tivemos a Guerra Fria, que tudo isto explicava de alguma forma os conflitos existentes, e ele dizia: nós agora vamos entrar numa altura nova, em que o desafio são as fronteiras entre as diferentes culturas / civilizações. Ele identificava, é muito curioso ver, eu fui, nesse livro há um mapa mundo, que se chama o mundo das civilizações pós-1990. Repara, aqui é importante, o pós-1990. E ele identifica várias, portanto, enfim, depois tudo isto é um bocadinho discutível, mas basicamente a cultura ocidental, portanto, aquilo que na Idade Média nós chamávamos de cristandade, mas que hoje é uma coisa mais vaga, basicamente a Europa Ocidental, Estados Unidos da América e Austrália. Depois algo que também de alguma forma é cristandade, mas é diferente, que é a América Latina, sobretudo a cultura latino-americana. Depois o Islão. Depois uma coisa muito relevante, que na altura não demos importância nenhuma e que hoje devíamos estar a dar toda a importância, que é a fronteira entre a cristandade ocidental e a cristandade oriental, portanto, entre aquilo que é o catolicismo, o protestantismo e o mundo ortodoxo, que é uma cisão antiga, que vem do tempo da separação das duas igrejas, não é? Portanto, mais de 1000 anos, portanto, uma coisa muito, muito antiga, e que hoje estamos a guerra da Ucrânia, não é? Que a boa parte é isto. E quando olhamos para a guerra da Ucrânia, para o que um quer e outro quer, e para a forma como aquele povo se divide, nós já tivemos aqui programas sobre isso, há ali fronteiras que são fronteiras religiosas. Quer dizer, cultural / religiosas. E depois o hinduísmo. E qual foi um dos nossos sustos recentes maiores? Um conflito entre o hinduísmo e o Islão na fronteira de Caxemira. Bem, depois ele fala de outras coisas, mas enfim, há uma que aqui felizmente tem estado muito pacífica, que é a cultura japonesa, mas ele está a chamar a atenção para as ambições chinesas. E estamos a falar de um tempo, o texto original é de 1991, em que a China era hiper pobre ainda, quer dizer, ainda estávamos pouco tempo depois da saída, isto é pouco depois de Tiananmen, mas e havia muita aquela esperança que a China ia enriquecer, se ia democratizar, se ia tornar igual a nós. Não tornou, e eu diria que não temos nada a certeza que algum dia se possa tornar, só porque havia aquela ideia de classe média, democracia. Não é bem assim. Infelizmente, eu acreditei nisso, mas infelizmente não é bem assim. E, portanto, isto ajuda-nos a perceber, e depois, curiosamente, este Samuel P. Huntington, a seguir, escreve um outro livro também muito controverso, sobre o que é a América, e em que ele, sobretudo, reflete sobre como é que, portanto, ele não acha que a América seja exatamente aquele melting pot que às vezes se diz que é, mistura de comunidades, diz que basicamente aquilo é uma matriz, naquele caso, protestante, portanto, de raiz protestante, onde as imigrações que foram chegando se foram encaixando, mas havia uma matriz base. E que essa matriz estava, de alguma forma, a ser desafiada, e ele depois fazia várias previsões, algumas delas eu creio que até erradas, mas não interessa, estava a ser desafiada pela chegada de latino-americanos e sobretudo mexicanos, que tinham características de imigrantes muito diferentes dos imigrantes europeus anteriores. Os imigrantes europeus anteriores criaram muitos problemas até no século XIX. Alguns dos primeiros partidos populistas e partidos, digamos, políticos populistas nos Estados Unidos foi, por exemplo, contra a imigração de católicos, que vinham da Irlanda e de Itália.
Repare, estas coisas não nascem... Isto não foi uma invenção agora destes partidos que havia, dos trumpistas. Quer dizer, tudo isso parece que a gente está a reviver a história outra vez. Porventura com elementos novos. Ora bem, é por isso que eu acho que é muito... E acho que nós temos que acusar isto tudo, e por isso acho que quis fazer esta discussão aqui. Acho que quando discutimos o texto do Patriarca de Lisboa é importante, de Dom Rui Valério, precisamente porque chama a atenção para a necessidade de nós percebermos que nestes movimentos em que toda a Europa e Portugal esteve fora disto, mas já deixou de estar, há algo que é muito relevante, que é o que é que quem chega faz. Se quem chega consegue ou não integrar-se, adaptar-se, aceitar aquilo que são regras que fizeram a nossa comunidade. E isto é relevante. Porquê? Porque o facto de sentirmos todos que vivemos em comunidade é um pacto de gerações, não é? Portanto, nós sabemos que aquilo que fazemos hoje foi algo que herdamos dos nossos avós, vamos transmitir aos nossos filhos. Portanto, quem está de passagem, por muito que nós tenhamos que tratá-los humanamente, pode não ter a mesma perspectiva, a não ser que fique para cá e pense no futuro, mas aí tem que pensar também no que é o passado. E isto reflete-se de uma forma muito simples. Quer dizer, nós para termos democracias temos que ter alternância de poder, temos que ter, às vezes ganham um, outras vezes ganham outros. Ora, eu para aceitar isto, para aceitar que ganham aqueles de quem não gosto, tenho que ter alguma partilha de destino com eles. Se não tiver uma partilha de destino com eles, é muito mais difícil eu aceitar que às vezes ganham uns, outras vezes ganham outros. E desse ponto de vista, as sociedades que construímos na Europa Ocidental, que estão sob este tipo de pressão, que não vem apenas porque de repente há umas zonas onde as pessoas têm receio de ir porque estão lá pessoas diferentes, ou porque não as compreendem, ou porque abriram restaurantes onde se come comida que elas não gostam, ou porque há percepções ou realidades, em alguns casos são realidades, em outros casos são percepções sobre aumentos de insegurança e de criminalidade. E há países onde isso mudou muito, muito rapidamente. Quer dizer, eram muito pacíficos e hoje em dia já não são, sobretudo algumas regiões, como por exemplo o caso mais estudado é a Suécia. Às vezes com exagero, outras vezes, quer dizer, aliás hoje há um outro texto também aqui no Observador, também de uma pessoa da Igreja Católica, do Padre João Bastos, um excelente texto, devo dizer também, em que desmonta alguns argumentos sobre a comparação entre a Suécia e Bagdá, porque de facto não é a mesma coisa, ao contrário do que dizem algumas pessoas aí nas redes sociais, mas também chama a atenção para aquilo que está, que aqui é relevante. E nós, quando olhamos para isto, não podemos estar apenas nas emoções. E as emoções, para ser franco, há emoções de todos os lados. Portanto, há emoções de todos os lados. Quer dizer, nós não gostamos, se tivermos um mínimo de boa educação, de ver pessoas maltratadas. Portanto, mas também sabemos que também não gostamos de nos sentir desconfortáveis com as situações que existem. E por isso há comportamentos daqueles que chegam que para nós são chocantes. E são chocantes por boas razões. Alguns podem ser chocantes por más razões, mas há alguns que são chocantes por boas razões. Por exemplo, o tratamento das mulheres é aquilo que é mais vezes referido. Mas há outros, além desses, há outros de higiene, por exemplo, coisas que também têm a ver com higiene. Quer dizer, assim dito de longe não diz nada, mas quem vive ao lado percebe aquilo que eu estou a falar. Quer dizer, e portanto, isto é muito difícil e eu acho que às vezes nós discutimos isto de uma forma, os políticos tendem a discutir isto de uma forma muito pouco integrada. E por isso é que eu acho que, até partindo daquilo que, quando isto acontecem casos como aqueles de Múrcia, não é? E por isso é que eu acho que nós temos que tentar colocar a discussão num patamar um pouco diferente e daí termos connosco também quem nos possa ajudar a fazer isso.